YouTube, tudo bem? Hoje o nosso quadro é o Caso Criminal Real e nós vamos falar sobre a história de Henri Borel, o menino de 4 aninhos que faleceu no último dia 8 de março no Rio de Janeiro. Então vem comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre essa história. São tantas informações sobre o caso e como é muito recente, vem surgindo outras e outras informações, porque a investigação está em andamento. Então eu vou tentar aqui trazer para vocês algumas informações essenciais. O Henri, ele tinha 4 aninhos de idade, ele morava com a mãe dele, chamada Monique, e com o seu padrasto, Jairo, também conhecido como Doutor Jairinho. E ele passava os finais de semana com o seu pai, Leniel. E no último final de semana do dia 8 de março, o Henri, ele passou o final de semana com o pai e o pai o levou para casa às 7h30 da noite, mais ou menos. Mas, às 4h, 4h30 da manhã, Leniel, o pai de Henri, foi surpreendido com uma ligação de Monique, sua ex-esposa e mãe de seu filho. E ela pediu que o pai do menino fosse ao Hospital da Barra, no Rio de Janeiro, naquele momento, porque o Henri não estava bem. O doutor Jairinho pegou o celular, falou com Leniel e pediu para ele realmente ir no hospital, porque o filho dele estava em parada cardiorrespiratória. Leniel, logicamente, ficou nervoso, afinal, ele entregou o filho com muita saúde, apesar de estar chorando muito, porque ele queria continuar um pouquinho mais com o pai, mas ele ficou muito surpreso e nervoso, então decidiu ir ao hospital. Segundo Leniel, quando ele chegou no hospital, os médicos já estavam fazendo o procedimento de respiração para que ele retornasse. E Leniel diz que tinham muitos médicos fazendo esse procedimento e que esse procedimento durou mais de 1h, 1h30, segundo ele. Ele ficou tão desesperado também que se ajoelhou ali no meio do hospital mesmo e implorou que os médicos não parassem de fazer o procedimento. No entanto, Henri, de 4 aninhos, não resistiu. Ele faleceu. Naquele momento, Leniel achava que havia sido uma morte natural, que não havia acontecido nada demais. Porque quando ele entregou o filho estava bem, apesar de que o filho estava chorando muito porque queria passar mais tempo com o pai. Então Leniel, até aquele momento, não tinha noção do que poderia estar acontecendo com seu filho. E então, os médicos falaram para Leniel que ele deveria registrar um boletim de ocorrência, porque naquele caso ele deveria registrar, porque a criança tinha hematomas pelo corpo, principalmente na parte abdominal e na região da cabeça também. Então, Leniel, surpreso com isso, sem entender, questionou o que poderia ser. Então, os médicos disseram, não, você vai à delegacia, registra o boletim de ocorrência e eles vão encaminhar para o Instituto Médico Legal fazer toda a perícia, né, fazer a autópsia, a necrópsia. Leniel questionou Monique e o Jairinho o que poderia ter acontecido. Segundo eles, e segundo o depoimento de Leniel, Monique ouviu um barulho no meio da noite e foi até o quarto, encontrando Henri no chão, com dificuldade de respirar, com as mãozinhas geladas. Daí, então, Jairinho e Monique decidiram imediatamente levar o menino ao hospital. No entanto, segundo os médicos, o menino já chegou morto ao hospital. Então, mesmo fazendo aquele procedimento de ressuscitação, de reanimação, o menino já estava morto quando chegou. E o que ficou ali para os médicos foi a dúvida. Por que ele estava com aqueles hematomas? O que tinha acontecido na verdade? Então, Leniel foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, foi até o IML e dali
foi feito todo o procedimento. Henri Borel morreu por múltiplas lesões que causaram uma hemorragia interna, mais especificamente uma hemorragia do fígado. Henri tinha lesões na cabeça, frontal e aqui também, do lado, e lesões aqui no peito, tinha lesões no rim, no pulmão, o fígado havia sido dilacerado. Esses hematomas, né, esses machucados, foram provocados por uma ação contundente, que segundo os especialistas quer dizer uma pancada muito forte. A polícia tem investigado o que aconteceu. A gente viu essa semana aí algumas imagens das câmeras do prédio da Monique e do doutor Jairinho. A gente vê que o menino chegou bem, estava no colinho da mãe, estava ali abraçando a mãe, né, dando carinho para a mãe. Segundo Leniel, houve uma ocasião em que Henri disse a ele que o padrasto o abraçava muito forte, que machucava ele. Leniel, então, entrou em contato com a Monique, questionou sobre isso, questionou se estava acontecendo alguma coisa que poderia machucar o Henri. Monique disse que não existia nada disso, e Leniel deixou bem claro que não queria nenhum tipo de abraço do padrasto com o seu filho. Mas o que acontece? Com o laudo da necrópsia que foi realizado no corpo do pequeno Henri, Leniel percebeu que não foi uma morte natural, que provavelmente não foi uma morte acidental, porque Jairinho e Monique estão alegando que provavelmente ele caiu da cama e se machucou. Mas segundo o laudo, segundo o legista, uma queda da cama não causaria esse tipo de lesão e da forma grave que foi causada. Então, de lá para cá, a polícia tem investigado o que aconteceu. Celulares foram apreendidos, inclusive celulares do Leniel, pai da criança, porque é o procedimento correto, da Monique, do Jairinho, dos avós do Henri, inclusive do pai do doutor Jairinho. Aliás, não foi apreendido, mas havia um mandado de apreensão. Eles foram até a casa dele, do pai do doutor Jairinho, né, que também é um homem muito influente, é um coronel lá no Rio de Janeiro, e conseguiram apreender alguns aparelhos lá, mas o do pai dele não conseguiram, porque segundo ele, já havia sido apreendido em 2018 numa operação de corrupção relacionada à Lava Jato. Outra informação que surgiu aí durante esse período de investigação é que surgiu uma testemunha, uma ex-noiva, uma ex-namorada de doutor Jairinho. Ela procurou o Leniel pelas redes sociais, inclusive a gente pode ouvir o áudio dela falando e também as mensagens de texto, em que ela diz que sente muito, né? Fala com o Leniel, pai de Henrique, sente muito, e que quando isso aconteceu com a filha, ela poderia ter evitado muita coisa e não fez. Na época, há 8 anos atrás, que ela estava com o doutor Jairinho, ela disse lembrar de uma oportunidade em que eles viajaram, que o doutor Jairinho estimulou, incentivou que ela tomasse alguns remédios para dormir. Só que ela ficou desconfiada, então ela não tomou o remédio. Passado alguns minutos, ela foi atrás dele, quando ela o encontrou segurando nos braços da sua filha de apenas 4 anos de idade e percebeu que sua filha estava muito assustada. Bem, a polícia está investigando isso também, não tem relação direta com o caso de Henri, mas, se comprovado, né, a gente entende que vai mostrar aí uma certa personalidade agressiva do doutor Jairinho, tá? A menina, que na época tinha 4 aninhos, hoje já é adolescente, depôs na delegacia e, segundo a polícia, o depoimento dela é forte e é coerente, mas eles estão investigando tudo isso. Bom, já depuseram várias pessoas, né? Só o depoimento de Monique e doutor Jairinho durou 12 horas. No dia em que Henri morreu, a empregada doméstica foi até o apartamento de Monique e Jairinho e fez a faxina que ela estava acostumada a fazer. No depoimento de Monique, ela afirmou para a polícia que a moça não sabia da morte de Henri,
pois ela mesma não havia falado. Mas, naquela mesma madrugada, o doutor Jairinho afirmou que chegou em casa, viu Monique e uma assessora conversando com a empregada doméstica e falando sobre a morte do menino. A empregada doméstica depôs afirmando que, quando limpou a casa, fez a faxina na casa, sabia da morte do menino. Isso é uma informação importante, por quê? Porque a limpeza do ambiente pode atrapalhar na questão da perícia do local. Outro fato também muito importante a respeito da conduta do doutor Jairinho é que sua ex-esposa, mãe de seus 2 filhos, já registrou um boletim de ocorrência contra ele há anos atrás a respeito de agressão. Então, há esse boletim de ocorrência registrado em nome da mãe de seus filhos, sua ex-esposa. Já aquela ex-namorada da filhinha de 4 anos disse que não registrou nenhum boletim de ocorrência porque tinha medo da influência que o doutor Jairinho tinha, bem como da influência que o seu pai tinha. Porque, segundo ela, isso era deixado muito claro para ela, que caso ela fizesse algum tipo de denúncia, ele conhecia muitas pessoas influentes. Bem, a versão que o doutor Jairinho e a Monique apresentam é a seguinte. No dia que o pai devolveu o menino, Henri estava chorando muito, inclusive tinha vomitado anteriormente. Mas nem ela e nem Leniel se assustaram com isso, porque era comum. Toda vez que o menino chorava, ele tinha essa questão de vomitar de tanto chorar. Então ela não considerou que isso fosse algo extraordinário. Monique pegou o menino, resolveu levá-lo até uma padaria do condomínio para acalmá-lo, para deixá-lo mais tranquilo. Depois que ela pegou o menino, as imagens de segurança já divulgadas essa semana mostram o Henri no colo da mãe, subindo o elevador na companhia do doutor Jairinho. Então Monique afirma que ao chegar em casa, perguntou o menino se ele queria comer alguma coisa, se ele queria tomar mamadeira, um suco, e o menino disse que não. Segundo ela, o menino disse que queria descansar. Então, Monique pegou Henri, levou para o quarto dele, deu um banho nele, preparou ele para a cama e se deitou com ele. Nesse momento, inclusive, ela tira fotos, grava mensagens, manda para a família, para o irmão dela e até mesmo para o Leniel, o que mostra que o menino estava perfeitamente saudável, sem nenhum hematoma ou sem nenhum sinal de que estava sentindo dores. Inclusive, ele manda áudio para o seu tio, com aquela vozinha doce e meiga, desejando boa noite. Bom, depois que o menino dorme, Monique manda uma mensagem para Leniel, dizendo que Henri tinha dormido. Leniel, então, ficou tranquilo, assim como ela. Depois disso, ela decidiu assistir um filme com o seu namorado, Dr. Jairinho. Segundo Monique, ela acordou no meio da noite, foi até o seu quarto, a suíte master, onde Henri estava, e encontrou o menino no chão, com dificuldade de respirar, com as mãos e os pés gelados. Foi então que ela chamou o Dr. Jairinho, seu namorado. Eles decidiram imediatamente ir ao hospital, que ficava a menos de 10 minutos de carro do apartamento. Então, eles saíram apressadamente. Quem foi dirigindo foi o doutor Jairinho e Monique foi atrás com a criança. E o doutor Jairinho dizia para ela, olha, faça respiração boca a boca. Aqui vamos fazer um adendo. Leniel disse que no tempo em que ele esteve casado com Monique, nunca viu Monique fazendo respiração boca a boca. Não sabia nem mesmo que ela tinha esse tipo de conhecimento. E ele já achou estranho isso, porque o Jairo é formado em medicina e, segundo a visão de Leniel, pai da criança, quem deveria fazer a respiração, o procedimento, deveria ser o doutor Jairinho, mas não foi isso. O doutor Jairinho foi dirigindo, Monique foi atrás com o filho fazendo esse procedimento de respiração. Ao chegarem no hospital, Monique foi questionada o que tinha acontecido. Segundo os médicos e segundo o que foi registrado ali na ficha do menino, Monique disse que havia escutado um barulho e teria ido imediatamente ao quarto quando encontrou o menino no chão, gelado,
sem conseguir respirar muito bem. Há várias reportagens, vídeos do pai do menino, Leniel, falando sobre o caso, falando sobre o assunto. Realmente ele ficou muito assustado, porque a princípio ele pensou que tinha sido até um ataque cardíaco, pelo fato do menino ter ficado nervoso de voltar para casa, de não ficar mais com o pai, porque o desejo dele era ficar um pouquinho mais com o pai. Então ele achou que aquele nervosismo poderia ter causado isso, né? Uma coisa mais natural relacionada ao coração. Quando ele viu o laudo médico, quando o pessoal do hospital, os médicos, né, falaram que ele deveria registrar um boletim de ocorrência de que o corpo do menino se encontrava cheio de hematomas, ele já ficou meio surpreso e perguntou o que poderia ter sido. Os médicos não disseram nada, mas apenas o encaminharam para a polícia e o IML. Sobre as investigações, a gente sabe que estão sendo realizadas, várias pessoas já foram ouvidas, muitas outras pessoas serão ouvidas. Na quinta-feira, dia 1º de abril, seria feita a primeira reconstituição da morte de Henri. Jairinho e Monique não participaram da reconstituição. A reconstituição foi feita pela perícia, pelos policiais, ali com um boneco com as mesmas características de Henri, mas o padrasto e a mãe não estiveram presentes naquela reconstituição. Já se sabe que naquela reconstituição, na perícia que foi feita no apartamento, vamos deixar claro aqui, mais de 20 dias depois da morte do menino, e aí você se pergunta, mais de 20 dias depois fez a perícia no apartamento que o menino morreu? Sim, exatamente isso. E nessa reconstituição que foi feita na quinta-feira, dia 1º de abril, foram encontradas algumas manchas que, a princípio, com o reagente luminol, não constou que era sangue. Mas as amostras foram levadas para o laboratório para se verificar do que se trata. Enfim, a polícia está investigando o apartamento em que Jairinho e Monique moravam com Henri e onde o menino supostamente morreu, está interditado, vai ficar interditado por 30 dias à disposição da polícia para fazer mais inquisições, para fazer mais perícias, para fazer o que for necessário. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, que é um caso muito, muito triste. Como eu falei para vocês, assistam a reportagem do casal Jairinho e Monique com Roberto Cabrini. Ali Monique fala que uma mãe não mata filhos, ela repete isso 3 vezes e o Cabrini diz, não, mães matam filhos, poucas, mas matam. E ela diz, não, eu não conheço, ela nega que haja qualquer atitude dela que seja para encobrir Jairinho. Jairinho é questionado por que não fez o procedimento de respiração no menino, já que ele é médico, e ele afirmou que a última vez em que ele fez algum procedimento médico foi na faculdade. Então é uma entrevista muito interessante, tem pessoas aí fazendo análise de expressão corporal. Eu, pessoalmente, estou esperando a análise do Vitor, do canal Metaforando, porque ele faz análises de expressões faciais muito legais. Eu espero realmente que a justiça seja feita, que essa verdade venha à tona e, no fundo, eu acho que o resultado da investigação vai ser muito triste. Vai ser, assim, muito aterrorizante para nós que somos pais, porque pode envolver violência doméstica e familiar contra uma criança. É importante a gente entender e acreditar no potencial da polícia no trabalho, da polícia no desenvolvimento dessas investigações. Tudo bem? Então é isso. Leniel, que Deus abençoe a sua vida, que ele possa te fortalecer, que ele possa te confortar e que em breve tudo venha à tona. Tudo o que aconteceu com o seu filho Henri venha à tona e que a partir disso a justiça seja feita. Pais, mães, tios, avós, vamos ficar atentos aos nossos pequeninos, vamos ficar atentos para evitar qualquer tipo de violência.
É isso, pessoal. Muito obrigada por participarem. Continuem comigo aí no YouTube me dando essa força. Inscrevam-se no canal. Basta você clicar nesse desenho que está aqui ó, no canto, sem sair do vídeo. Você nem precisa sair do vídeo. Clica aqui que você já se inscreve no meu canal. Deixe seu like, compartilhe com as pessoas. Muito obrigada. Tchau, gente.